é uma das principais causas de divórcio e um dos temas mais difíceis dos casais falarem. Falamos de dinheiro, mais precisamente de finanças em casal. Será que devemos poupar em conjunto ou em separado? O que fazer quando um dos lados só pensa em poupar e a cara metade só pensa em gastar? Neste episódio vamos falar de tudo isto e muito mais. O meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 Dollar, dollar. Dollar, dollar. Há tanto para dizer sobre este tema, não é verdade? Alguns até devem estar nervosos, sobretudo se estiverem a ouvir em casal. Mas façam já o disclaimer aí entre vocês, que nada de interromperem, a mandarem bocas no decorrer do podcast, ouçam tudo e depois falem, ok? Já outros claramente estão a ouvir sozinhos, mas antes mesmo do final do episódio já vão estar a fazer o belo forward para a cara metade. O importante é que estejam a ouvir, juntos ou separados, que depois acabem por enviar então o episódio. E este é um episódio que é importante não só para quem já tem a cara metade, meus amigos, mas é um tema essencial mesmo para quem ainda não está no clube dos casados ou dos juntados ou outros ados quaisquer. Ok? Este episódio pode salvar relacionamentos. E, tal como foi dito no arranque deste fantástico episódio, gostaram do título? Adoro. Toda uma criatividade, toda uma carreira ao lado, a passar-me ao lado aqui no mundo da criatividade, até que as contas nos separem. Fogo. Que brilhante. E que humilde que eu estou, não é? Bom, voltando aqui, tal como eu tinha dito, as finanças são um dos temas quentes entre casais. E um dos grandes focos de discussão é o tema dinheiro, ok? Para se manter uma união saudável são necessários não só amor, respeito, cooperação, compreensão e também planeamento das finanças em casal. E neste episódio então vou trazer-vos aqui algumas dicas sobre finanças pessoais para casais, mas meus amigos, eu tentei resumir e acho que vou abordar, estão preparados, para aí 18 tópicos, ok? E eu tentei resumir, juro-vos. Mas são tantas coisas que são importantes e a verdade é que também vários casais já me tinham pedido para abordar este tema e é um tema importante e é um tema que também muitas vezes nas masterclasses que dou e nos workshops que eu dou as pessoas falam da dificuldade às vezes que é ter aqui os casais alinhados na mesma estratégia financeira. Portanto, vamos passar aqui um conjunto de dicas para casais que acabam por ter assim um mix entre o que não se deve fazer, erros a evitar e o que é aconselhável fazer, ok? Então vamos começar. Primeiro de tudo é não conhecer o seu perfil. E aqui não é o perfil de investidor, meus amigos, não é de investidor, é o nosso perfil, digamos que financeiro. E eu gosto muito aqui de uma designação que um arranjo aqui em categorias feito pelo meu querido amigo, Gustavo Cerbasi, o autor do livro Casais Inteligentes e Enriquecem Juntos, e acaba por arrumar aqui 5 perfis e eu vou elencá-los aqui e designando os pontos fortes e os pontos fracos. E vocês estão a ouvir, vão vendo onde é que encaixam maioritariamente. Ok? Então, primeiro perfil, os poupados. Sabem que no fundo é importante guardar dinheiro, não se importam de reduzir os gastos atuais para poupar no futuro e são muitas vezes vistos como tio Patinhas. Os pontos fortes são a disciplina e a capacidade de poupar. Pontos fracos, o conformismo com o padrão de vida, restrição a novas experiências. Ok? Segundo perfil, os gastadores. O importante para as pessoas deste perfil é viver bem hoje, porque amanhã pode nem existir. São os YOLO, You Only Live Once. Estão mesmo a ver? Carpe diem e tudo isso, não é? Gastam tudo o que ganham e às vezes até um bocadinho mais. Gostam de ostentar, não se importam de fazer créditos, se for para comprar algo que os façam felizes. Pontos fortes, hábitos poucos rotineiros, abertura para novas tendências, vários hobbies. Pontos fracos, insegurança em relação ao futuro,
dependência extrema da estabilidade do emprego, aversão a controlos e a orçamentos. Portanto, este perfil, quando a pessoa diz faça um orçamento e apoio tudo, a pessoa tem um momento a hiperventilar, ok? Depois temos o terceiro perfil, os descontrolados. Não fazem a menor ideia de quanto dinheiro entra, de quanto dinheiro sai, e a cada mês parece que o dinheiro dura menos. Okay? Sobra sempre mês em vez de sobrar dinheiro. Cortam gastos, mas nunca é suficiente. Usam bastantes vezes o descoberto autorizado, os cartões de crédito ou o pagamento de prestações de várias coisas. Os pontos fortes é agora aquela parte que entra o grilo. Gri. Pronto. É difícil de indicar, não é? Pontos fracos, a indisciplina e tem aqui uma propensão a conflitos. Quarto perfil, os desligados. Gastam menos do que ganham, mas não sabem exatamente quanto. Poupam o que sobra quando sobra. Viajam a troca de carro quando aumentam o rendimento, mas não olham nem para os extratos, não fazem a menor ideia de quanto é que têm na conta. E, no fundo, acabam por achar que ainda tenho muito tempo para a reforma. Pontos fortes é a folga financeira e espaço para reduzir gastos, se for necessário. Pontos fracos, a incapacidade de definir objetivos, resistência a planos que impliquem disciplina. Depois, por fim, temos os financeiros. Os reis do Excel controlam tudo em termos de gasto, com o intuito de poupar, fazem listas de compras, têm conhecimentos de investimentos, taxas de juros e são muitas vezes procurados pelos amigos. Pontos fortes, facilidade em traçar planos e colocá-los em prática, capacidade para seleção de investimentos, capacidade de empregar melhor o dinheiro, ou seja, aqui o ponto da inteligência financeira, e pontos fracos, por vezes são incompreendidos pelas famílias com tanto detalhe e sem se fazerem entender. Basicamente são habilidades de chatos, ok? Então, isto são 5 grandes perfis. Eu, por mim, ainda, e se quiserem, um dia destes eu volto aqui à questão dos perfis e dedico um podcast só à questão dos perfis. Ponho o hashtag perfis detalhados, porque eu acho que estes ainda se podem subdividir, mas pronto. Aqui a primeira ideia, então, é não saber qual é que é o meu perfil. Okay? E é importante eu compreender qual é que é o meu perfil financeiro dentro de um casal. Um segundo ponto, e que no fundo poderia ser o primeiro, é a importância de falar sobre dinheiro antes do casamento ou antes de qualquer relacionamento. Passar aqui aquela barreira para a parte mais séria, ok? E sempre que se inicia um relacionamento, o assunto de dinheiro raramente entra na equação, porque não é uma coisa muito sexy, sobretudo quando a emoção dominante é o romantismo, não é? Mas se o assunto não for abordado logo, o relacionamento pode evoluir muito rápido, sem que estas bases financeiras estejam claramente definidas. E a verdade é que não conversar sobre dinheiro antes mesmo, ou no período de início do relacionamento, acaba por fazer com que as pessoas que tenham visões completamente distintas se possam juntar num relacionamento e que claramente possa dar tudo errado. E atenção, não estou a dizer que as pessoas com perfis diferentes não possam ter um relacionamento duradouro, não é isso, mas muitas vezes há questões de conflito que se evitavam se as pessoas falassem antes, ok? Por vezes ter a noção de que um quer criar raízes e ter filhos e outro quer conhecer o mundo e desenvolver uma carreira profissional. Um, por um lado, tem um perfil mais relax e despreocupado com o dinheiro, enquanto o outro gosta de comprar boas coisas, e muitos divórcios, a verdade é esta, eram evitados porque as pessoas nem sequer passam esta barreira tão simples que é de falar com o dinheiro. Quando eu digo tão simples, é porque não estou a dizer que eu não saiba mesmo no terreno e o quão difícil para alguns perfis é falar de dinheiro, mas de facto se sentassem e se alinhassem, pelo menos aqui, se mostrassem qual é que é a sua visão em relação ao dinheiro, ajudava bastante a evitar muitas discussões. Depois, se um erro é não falar antes,
Outro erro é não falar depois ou durante o casamento ou o relacionamento. Ou seja, falar sobre finanças do casal de forma regular é essencial para garantir o sucesso da relação e a estabilidade das contas familiares. Por isso, os casais devem discutir os ganhos, os gastos, definir orçamento familiar para dar respostas às circunstâncias e às necessidades do dia-a-dia e, no fundo, estarem os dois a par de tudo. É importante que cada um saiba gerir as finanças individuais, gerir as finanças em casal e definirem também se vão ter contas conjuntas, se vão ter contas separadas, alguma coisa que não esteja bem, falarem sobre isto. Porque, por exemplo, muitas vezes, e ao final de algum tempo, ou por exemplo, agora um casal que esteja a ouvir agora este episódio. Olá! Basicamente, vamos imaginar, nunca falaram muito de dinheiro, agora começaram a ouvir o podcast, um puxa o outro, e a verdade é que, normalmente, o que puxa é aquele que costuma estar mais no comando das finanças, e o outro sente-se confortável. Mas a verdade é que no momento em que algo não sai de acordo com o seu agrado, vem a sensação de desconforto, vira uma sensação, inclusivamente, de, às vezes, até traição financeira, digamos assim, e vêm as discussões. Portanto, uma recomendação, e aqui é uma dica já com recomendação, é que todos os casais tenham uma reunião mensal, pode ser o primeiro domingo de cada mês, pode ser o primeiro dia, definam o que funciona melhor para vocês, ok? E analisar as contas, os gastos, fazerem planos de curto, médio e longo prazo e ficar definido, ok? Tira-se uma hora e nessa reunião familiar só se fala da parte financeira. O resto fica para fora deste encontro, ok? Estarem focados só mesmo na parte financeira. E mesmo para quem não gosta de falar muito de dinheiro, haver este compromisso. Ok, eu não toco no assunto, mas uma vez por mês sentamos e olhamos para as contas. E isto ajuda muito, acreditem. Depois, aqui, um ponto muito importante, que é a questão de esconder dívidas ou compras. Isto tem um nome, meus amigos, chama-se infidelidade financeira. E num relacionamento, a honestidade financeira é fundamental que exista entre os dois elementos do casal. Esconder dívidas e gastos pode ser desastroso, não só para as finanças do próprio casal, como para o sucesso da relação. Ok? E a verdade é que a infidelidade financeira pode-se assumir de diversas formas, ou seja, há várias formas destas se manifestarem. Por exemplo, um dos elementos do casal que está financeiramente arruinado e não conta para a família para manter as aparências, ou uma pessoa que compra compulsivamente e esconde os produtos e os comprovativos das transações, ou um que ganha bem e oculta o património, às vezes até já a pensar num divórcio ou qualquer coisa do género, outros que escondem o dinheiro porque não confiam na cara metade, etc, etc. São possibilidades infinitas e, meus amigos, eu digo-vos, eu já ouvi muitas histórias, conheci vários tipos de infidelidade financeira e ainda sou surpreendida. E a verdade é que resolvia-se tanto se conversassem. Portanto, sejam verdadeiros. É que viver assim é ser prisioneiro. Não aceitem isto para a vossa vida e se sabem de alguém que esteja numa situação de mentira, de engano, ajudem essa pessoa, ok? Depois, quinto ponto, não ter um planeamento e uma estrutura. Qualquer casal que queira garantir o sucesso da vida a dois deve estabelecer um plano financeiro, ok? Infelizmente nem todos pensam assim, deixam de fazer contas aos rendimentos e é importante que se avalie as despesas fixas, as despesas variáveis, que tomem decisões o que fazer ao dinheiro em conjunto, que estabeleçam metas individuais e a dois, que se houver filhos que envolvam inclusivamente os filhos, portanto é fundamental haver um planeamento e lá está, agora vocês já sabem e aqui também os pontos se vão unir, vão aproveitar a tal reunião e na reunião fazem o planeamento, ok? Depois, tentar este ponto é muito importante e, meus amigos, não dá, não dá, tentar forçar a sua visão sobre a do seu parceiro. Ora bem, todos nós vimos de uma família que educou-nos financeiramente os filhos de forma diferente, não é? Cada um tem o seu background, portanto, cada um de nós na idade adulta acaba por lidar com o dinheiro de uma forma particular.
porque assim nos foi ensinado pelos nossos pais. Aliás, fazer aqui um parênteses, e recomendo que ouçam o episódio 19, se ainda não o fizeram, para compreenderem uma parte do nosso comportamento na idade adulta. É possível que o seu cônjuge, esta palavra mata-me, o seu cônjuge ou a pessoa ou cara metade possa ter aprendido ou manter um orçamento muito apertado ou inclusivamente a levar a vida despreocupada em termos financeiros muito por aquilo que viu, porque viu e que experienciou em criança. Portanto, muito do nosso perfil financeiro à idade adulta vai ser definido em criança. E não tente forçar o seu parceiro a ser como você é e a ver o dinheiro e a sentir o mundo financeiro da mesma forma que você sente. Não tente forçar a outra pessoa. Tente sentar e conversar, ok? Depois, outro ponto importante é não controlar os gastos do outro. Não controlar neste sentido. Ou seja, isto é um erro. Isto é um erro. Que é controlar os gastos do outro. Existem casos de pessoas que se queixam que o parceiro veio ao supermercado com uma lista de compras, quando volta e comprou muito mais do que o que estava originalmente planeado. É o meu marido. Pedro, se nos estás a ouvir, tu sabes que é isso, que vem sempre mais qualquer coisinha do que a lista. Bom, adiante, mas a verdade é que isto em orçamentos muito apertados pode ser um motivo de angústia, pode ser um motivo de discussão, em que de repente começa a haver aqui uma clivagem, uma separação entre e as acusações entre tu és um gastador, és um esbanjador e o outro, tu és um sovina. Já ouviram este tipo de discussões? Ok? Portanto, isto de repente, se não for conversado, pode tornar-se em algo muito maior. Portanto, é haver aqui um respeito, uma liberdade, uma conversa entre os dois e não andar ali a policiar. Isto não quer dizer que não se deva, enquanto casal e enquanto família, estarem atentos, mas discutem em conjunto. Aliás, e deixo esta nota. Há estudos que indicam que os dois elementos do casal costumam gastar mais ou menos no longo prazo a mesma quantia, mas apenas focam-se em coisas diferentes. Portanto, o que é que isto nos vem indicar? Que no longo prazo acaba por não haver ou sovina, ou mais poupado, ou mais desligado. No longo prazo acabamos por gastar, só que para uns valorizam o supermercado, o outro vai valorizar os gadgets, o outro vai valorizar isto ou aquilo. Valorizamos coisas diferentes, ok? Depois, um outro ponto é não conhecer a importância do dinheiro na vida do casal. E aqui o dinheiro é um fator importante, como eu tenho estado a dizer, para o relacionamento dar certo, não é? Porque é o sustento da família. Além de proporcionar momentos de prazer, viagens, restaurantes, compras de alguns bens, entretenimento. Portanto, não menosprezar aqui, não só enquanto casal, mas enquanto indivíduo, reconhecer a importância que a vida financeira tem num casal. Ou seja, isto poderia ser dito de forma individual, mas é importante que não se tenha aquela ideia do amor e a cabana só, e reparem, nada contra, ok? Mas muitas vezes isto tem a ver com uma questão de diabolizar o dinheiro. Não, o dinheiro é uma ferramenta e tem a sua importância para nos permitir ter acesso a um conjunto de bens, a um conjunto de serviços, a um conjunto de liberdade para nós fazermos o que gostamos. Portanto, reconhecer a importância do dinheiro, inclusivamente no casal, e portanto, trazer este elemento para a vida do casal é muito importante quando falamos aqui de uma relação saudável em termos financeiros para um casal. Depois, há aqui um ponto que é um erro, que é não conseguir dividir o dinheiro. Um dos erros financeiros que prejudicam um casamento ou um relacionamento, muitas vezes, é a falta de união entre as duas pessoas, ok? Portanto, aqui, e este é um ponto que eu considero importante,
E aqui há várias correntes, ok? E eu vou tentar partilhar aqui mais ou menos a minha visão, que há aquela visão de não, cada um por si, a pessoa está junta e não tem que se misturar de todas a parte financeira. E depois há outra corrente que diz, não, se casaram, se estão juntos, junta tudo, ok? Eu para começar acho que nem uma coisa nem outra. E atenção, não é a questão de ficar no meio, é a questão de primeiro cada casal verificar o que resulta para si. Mas em todo o caso, e eu já vi isto em muitos casais, e se calhar vocês que me estão a ouvir pensam assim e comecem a refletir às vezes as discussões do dinheiro, mas eu já vi muitas vezes casais em que sobretudo há uma discrepância financeira, em que muitas vezes um dos elementos do casal até não está a passar bem financeiramente, mas tem um pânico de falar com o outro elemento que até está melhor, porque o outro elemento não está para dividir dinheiro. É esquisito, ok? Mesmo para mim que acompanho vida financeira, para mim é um bocadinho estranho ver esta parte de costas voltadas. E eu acho que, reparem, não estou a dizer que uma determinada pessoa ou um dos elementos do casal não está bem financeiramente até por erros. É por erros dessa pessoa? Ou é porque ganha menos? Ou seja, conversar. Isto vai dar, no fundo, tudo ao primeiro ponto, que é sentarem-se e conversarem, ok? Depois, um ponto de grande discussão é o excesso de dívidas. É um dos grandes motivos de discussões de separação. E quanto maior o descontrole financeiro, seja por parte da mulher ou do marido, fica nítido que a probabilidade de haver uma crise no casamento em breve é bastante elevada. Portanto, é indispensável acompanhar os gastos de casal, irem analisando as despesas. Por isso é que é importante falar, porque também já vi muitos casais em que lá está, começam a perceber, né? Um é o perfil desligado, um dia acorda para a vida e de repente tem ali dívidas, assinou coisas que nem sequer tinha noção, e de repente além de ficarem com o relacionamento estragado, há instabilidade financeira e mesmo cada um siga o seu caminho, depois para se levantarem a sua vida financeira é muito complicado. Portanto, se estão num momento de excesso de dívidas, recomendo inclusivamente que ouçam um episódio onde eu falo sobre um plano de desendividamento. Depois, outro ponto, vou tocar aqui numa ferida, um bocadinho para alguns. Pedir dinheiro aos sogros. Bem, um dos maiores erros das pessoas casadas ou juntas é pedir dinheiro emprestado aos pais do cônjuge da outra pessoa, ok? Aliás, os pais ou são de um ou são do outro, não é? Porquê? Porque qualquer problema na hora de pagar o empréstimo pode gerar, meus amigos, conflitos. É isso e são as heranças. A sério, dão-se todos lindamente. E porquê que as heranças dão raia, amigos? Falamos de dinheiro. Pois é, meus amigos, e se tivesse tudo esclarecido, tudo de uma forma transparente, filhos, poupava-se anos de vida, ok? Portanto, caso não haja mesmo outra possibilidade de conseguir o dinheiro para que necessitam, acima de tudo façam um e-mail ou um documento, assinem, ponham todos os detalhes de pagamento para evitar qualquer conflito. Porque não é só a confusão financeira que estraga relacionamentos de casal, estraga famílias inteiras, ok? Depois, outro ponto tem a ver com não gastarem juntos o que ganham. Muitos casais esquecem-se de gastar juntos o dinheiro, com uma viagem ou um passeio qualquer em que os dois possam colaborar financeiramente. E a verdade é que isto pode ser uma forma de terem experiências prazerosas com o dinheiro, também esquecerem o stress que cuidar das finanças pode causar. Portanto, gastem o dinheiro juntos. E isto bate também com outro ponto, que é um erro muitas vezes, é não haver objetivos comuns. A falta de objetivos comuns é muitas vezes um fator de problemas e de inseguranças. Portanto, para garantir qualquer
em qualquer relação que haja sucesso, é necessário que haja uma concordância em relação ao uso do dinheiro do casal, o montante que vão definir para as poupanças individuais, e estarem também a par. Ou seja, este ponto para mim é muito importante. Não é por eu definir, vamos imaginar que eu defino uma conta conjunta e uma conta para mim. Não é por eu estar a fazer as coisas para mim que eu vou ocultar do elemento do casal. Ok? Portanto, mesmo que seja para mim, indivíduo, mesmo eu tendo a minha individualidade, não vale a pena e não me faz sentido, evitava-se muitas confusões se houvesse esta transparência, meus amigos. Se vocês não são capazes de partilhar mesmo aquilo que é vosso, individual, com a pessoa que está ao vosso lado, que supostamente vocês mais amam e querem partilhar tudo na vida, meus amigos, então não sei com quem é que vão falar. Ok? Portanto, mesmo além de terem objetivos comuns, mesmo os vossos objetivos individuais, partilhem. Porque muitas vezes até de objetivos individuais podem surgir novos objetivos comuns. Ok? Depois, um erro, como é óbvio, seja para casal ou individual, que é viver acima das possibilidades. Não é financeiramente saudável gastar no mês todos os ganhos da família. E aqui é uma nota para... não faz sentido estar a gastar mais só para ostentar. Portanto, aqui o conselho parece uma lapaliçada, parece óbvio, mas a verdade é que vemos isto o tempo inteiro. Procure adequar o seu padrão de vida ao seu bolso. Ok? Porque mandar-se para grandes voos acima só para mostrar aos outros pode ser um erro fatal e arrastar toda a família para o vermelho. Ok? Depois, um dos erros, que é muito comum também, é não educar financeiramente os filhos, para quem tem filhos. E negligenciar a educação financeira dos mais novos é um erro muito comum nos pais. E é cada vez mais importante garantir que desde tenra idade as crianças percebem a importância da correta gestão financeira, a importância de poupar. E fala-se da necessidade da educação financeira nas escolas. E, aliás, meus amigos, quem me conhece o meu trabalho sabe que eu sou uma acérrima defensora há 15 anos, há mais, de haver educação financeira nas escolas. Aliás, eu desenvolvo programas junto de jovens e também com escolas através do Money Lab. Mas voltando aqui, tal como também já tinha abordado noutro episódio, a primeira influência nossa, enquanto criança, veio do seio familiar. Portanto, negligenciar a educação financeira em casa é comprometer financeiramente o futuro do adulto. Ok? Portanto, comecem a falar de dinheiro em casa. Ok? Porque mesmo que haja na escola e que a escola faça o seu trabalho, não nos podemos demitir da nossa função enquanto pais. Ok? Depois, mais um ponto, ter disciplina em relação à poupança e ao investimento. Isto parece que é óbvio, não é? Afinal, é comum dizer que é preciso ter disciplina em relação ao dinheiro, mas a verdade é que mais do que adotarmos um método qualquer, nós devemos procurar uma estratégia que funcione connosco e na nossa vida enquanto casal. E obviamente que estar em uníssono, ou seja, estar alinhado com o parceiro, é fundamental. Porquê? Porque no fundo, para conseguirmos poupar, mesmo que seja para um objetivo ou comum ou individual, nada melhor do que nós temos aqui uma pessoa que nos conhece muito bem para nos ajudar a definir uma metodologia que funcione connosco. Uma sugestão que eu deixo, e que também já deixei aqui no episódio, é que se crie um automatismo. Ou seja, que se poupe de forma à cabeça e de forma automática, definam, ou seja, na reunião, e vão ajustando aqui a vossa estratégia e que um vá puxando pelo outro, porque isto vai ajudar-vos a manterem-se fiéis à parte orçamental e também aos investimentos. Depois, um ponto fundamental é celebrarem as conquistas em casal. E esta é uma das máximas defendidas então pelo meu querido amigo Gustavo Cerbasi, mega educador financeiro. E a verdade é que não nos podemos esquecer que ao final de vários anos,
não é? Os casais estão juntos há muitos anos, é normal que já não haja aquela novidade, não é? Que vamos nos habituando, não é? Aos hábitos, temos as rotinas, e muitas vezes, às vezes os relacionamentos acabam por cair numa zona de conforto, e os planos e objetivos financeiros podem até estar no caminho, mas o relacionamento, se não está bom, também não há ali um incentivo, né? Portanto, permitam-se celebrar as conquistas atingidas. Vamos imaginar, se conseguiram, se definiram um montante e finalmente conseguiram atingir o valor para o fundo de emergência, comemorem esse feito. Marquem até um jantar, ok? Coloquem no orçamento para o mês seguinte um jantar, o que for. Se o casal tem conseguido guardar de forma consistente um bom dinheiro para os planos no futuro, então aproveitem essa oportunidade para comemorar. Porque no fundo são esses momentos, mesmo esses pequenos, que farão com que o casal saia da rotina e consiga prosperar durante mais tempo nos seus planos e, o melhor de tudo, unidos. Portanto, celebra as conquistas em casal. Cada pequena vitória acaba por ser um passo grande para os objetivos criados em conjunto. A small step for men, a giant leap for the couple. Pá, fogo, como é que nunca ninguém se lembrou disto? Bem, por fim, não menos importante, não ignorar os hábitos de conflito. Ou seja, estudos da Universidade de Pennsylvania, Michigan e Northwest mostraram que os consumidores irresponsáveis costumam casar-se com os consumidores com maus hábitos em relação ao dinheiro. E o problema é que, segundo os estudos, a probabilidade de divórcio nestes casais é muito maior do que qualquer outra, pois essas semelhanças, não é, acabam por tornar-se um problema no futuro. Portanto, aqui a solução, reparem, estou-vos a falar de um puxa para o buraco e o outro para o buraco puxa, não é? Portanto, nessas alturas é arranjarem estratégias ou mesmo ajuda de alguém que vos ajude, passa a redundância, aqui a definir estratégias para manter as vossas finanças sob controle. Por exemplo, meus amigos, todos estes ensinamentos que vocês têm estado a aprender nestes magníficos episódios do podcast. E pronto, era isto que tinha para vos trazer hoje. Aqui uma maratona de do's e don'ts. E dizer que este é um episódio que podem partilhar com a cara metade e podem depois conversar e discutir em conjunto. Aliás, vou-vos deixar uma sugestão. Ouçam este podcast e mesmo tenham ouvido sozinhos, ouçam em conjunto ou mandem para a vossa casa a cara metade e ouçam com um papel e uma caneta e apontem cada tópico. E em cada tópico escrevam o que é que acham sobre este assunto. Qual é que é a vossa opinião, qual é que é a vossa visão sobre esse tópico. E depois sentem-se, imaginem, a vossa primeira reunião pode ser sobre isto. Porque partindo da forma como vocês se sentem em relação ao dinheiro, a forma como vocês olham para os objetivos financeiros vai-vos ajudar. Agora, se quiserem também poderei abordar, porque nem todos os casais é fácil tocar neste tema, e para quem não é, quem quiser que eu faça depois, porque isto já está muito longo, que eu faça depois um quiz, as perguntas que devem responder enquanto casal para se alinharem financeiramente, ponham o hashtag quiz financeiro, ok? Hashtag quiz financeiro. E aproveitem, não é, este podcast para trazer o mundo financeiro à baila. Quem é amiga, quem é? Então, ele ou ela está aí ao lado? Está? Então vá, sai lá uma beijoca para arrancar um sorriso, hein? Porque estar na mesma página, estar financeiramente alinhado com a nossa cara metade é um pilar fundamental na felicidade do casal. Porquê? Porque deixa de haver foco no conflito e passa a haver motivo de união. Ok? Mais uma vez, aproveitar esta oportunidade para deixar um obrigado muito especial a quem me tem enviado as mensagens de feedback, de apoio. Eu fico mesmo muito sensibilizada. Já relativamente às dúvidas
E estamos mesmo quase a arrancar com o consultório financeiro. Peço então que sejam todas canalizadas para o e-mail info@barbarabarroso.pt. Já sabem, coloquem no e-mail o título, consultório, traço e o tema, por exemplo, consultório, traço, casais, e depois no corpo do e-mail colocam a dúvida. Depois vão ser escolhidas 2 ou 3 perguntas, conforme a complexidade, para eu responder essas dúvidas no meu Instagram. Se ainda não me seguem, toquem lá a seguir, Bárbara__Barroso. E vão poder acompanhar as dúvidas no consultório e não só. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast, deixarem uma avaliação lá também no iTunes para mais pessoas terem acesso a conteúdos de literacia financeira. Além disso, podem acompanhar os conteúdos no site MoneyLab, www.moneylab.pt, e também no meu blog www.barbarabarroso.pt. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, aliás, enviem já sem falta à cara metade, ok? Partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money.